esta manhã. I've been here in Brazil for about a week now. Eu estou aqui no Brasil já faz uma semana agora. And I am growing to love Brazil more and more. E eu estou aprendendo a amar o Brasil cada vez mais e mais. Just the beauty of this land. Simplesmente a beleza desta terra. And the warmth of these people. E o quão calorosos vocês são como povo. Everyone has made me feel so welcome everywhere that I go. Todos me fizeram me sentir tão bem-vinda, qualquer lugar que eu fui. So thank you for having me. Então, muito obrigado por me receber. It's such an honor to be here. Para mim é uma honra estar aqui. Well, I want to share a little bit from my heart this morning. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu coração nessa manhã. A little bit about my own story, since we don't know each other very well. Um pouquinho sobre a minha história, já que nós não nos conhecemos muito bem. And it's like I was saying somewhere yesterday. Como eu estava dizendo a alguém ontem, We are family. nós somos família. Of all the billions of people in the earth, Dos bilhões de pessoas na Terra, we are of the company of people who have said yes to Jesus. nós somos da companhia de pessoas que dizemos sim a Jesus. And we have the same Father. E nós temos o mesmo Pai. We have one Father. Nós temos um Pai. So we are truly brothers and sisters. E não de fato somos irmãos e irmãs. And for billions and billions of years, we're going to be family. E durante bilhões e bilhões de anos nós seremos família. So like it or not, right? Então, se você gostar ou não, certo? Família para sempre. We have a lot of years to get to know one another. Nós temos muitos anos para nos conhecer um ao outro. And I think that's one of the most exciting things about eternity is getting to know each other. E eu acho que essa é uma das coisas mais emocionantes sobre a eternidade, é o poder conhecer um ao outro. Drinking coffee and talking and telling stories. Sabe, tomando café e conversando, e contando histórias. Remembering our life on earth. Lembrando a nossa vida aqui na Terra. And planning for the future. E planejando para o futuro. So I stand in front of you as your sister, as your friend. Então eu me coloco diante de vocês como a sua irmã, como a sua amiga. And I wanted to tell you a little bit about myself. E eu queria te contar um pouquinho sobre mim mesma. In hopes that it would inspire and encourage you in your own journey. E eu espero que isto te encoraje e te inspire na sua própria jornada. So I'm going to open up in prayer. Então eu gostaria de abrir numa oração. So Holy Spirit, Então Espírito Santo, we just continue to acknowledge that you are here. nós continuamos a reconhecer que tu estás aqui. That you are not a God that's far away. Que tu não és um Deus que está longe, But that you are here. mas que tu estás aqui. And you are Father. E que tu és o nosso Pai. You are Spirit. Que tu és o Espírito. And you are present. E que eres presente. So Lord, I ask that you would take weak words. Então eu te peço, Pai, que tu pegues palavras fracas. And you would come like an arrow and pierce the heart. E tu venhas como flechas e atravesses os nossos corações. That your voice would be heard. Que a sua voz seja ouvida. Amen. Amém. Amen. Amém. Well, since I can remember, since I was a very small child, Desde que eu era uma menininha, desde que sempre que eu posso lembrar, I have always wanted to know what is the point. eu sempre quis saber qual é a meta, o porquê das coisas. And I would think about death and eternity, even when I was a child. Então, até mesmo quando eu era pequenininha, eu pensava sobre a morte, eu pensava sobre a eternidade. For me, life always felt very fragile. E para mim, a vida sempre soou como algo muito frágil. I remember being like 5 years old on my swing set. Eu me lembro de ter 5 aninhos e brincando no meu balanço. And I would swing and I was going forever. E eu estava balançando e Forever. eu falava para sempre. Forever. Para sempre. Mom, how long is forever? Mãe, quanto que é para sempre? I would think about thoughts of eternity and thoughts about the frailty of life. E eu pensava pensamentos sobre a eternidade, sobre a fragilidade da And as I vida. grew and as I got older, E à medida que eu cresci e que eu fiquei mais velha, these questions became stronger and stronger in my soul. essas perguntas se tornaram mais fortes e mais fortes em minha alma. When I became a teenager, I was very restless. Quando eu me tornei uma adolescente, eu cheguei a ser muito inquieta. I wanted to know the meaning of life. Eu queria saber qual era o significado da vida. My dad was a pastor, O meu pai era um pastor, so I grew up in the church. então eu cresci na igreja. I grew up hearing many good things. Eu cresci ouvindo muitas coisas boas. But the more good things I heard, the more questions I had. Mas quanto mais coisas boas eu ouvia, mais perguntas eu tinha. And maybe you can relate. E talvez você possa se identificar. I was always the kind of kid that was like, why? Eu sempre fui aquela menina que falava, por quê? Were any of you like that? Why? Alguém de você aqui é assim? Por quê? Why do we believe in God? Por que nós cremos em Deus? Why do I go to church? Por que eu vou para a igreja? Why do I have to obey? Por que eu tenho que obedecer?
obedecer? How do I know God is good? Como que eu sei que Deus Why é do bom? I exist? Por que que eu He's existo? invisible. Ele é invisível. Why am I doing this? Por que que eu tô fazendo This tudo is- isso? I was wrestling all the time with Então eu why. lutava muito com os porquês. And so when I was 19 years old, Então quando eu fiz 19 anos, I was diagnosed with cancer. eu fui diagnosticada com And câncer. I had cancer in my leg. Eu tive câncer na minha perna. That's why I kind of walk funny. Por isso que eu ando meio engraçado. So I was 19 years old. I was wrestling with all of these questions. Então com 19 anos eu comecei a lutar com todas essas And then perguntas. suddenly I was diagnosed with E cancer. de repente eu fui diagnosticada com câncer. And so all of the questions about the meaning and the purpose of life all came to the E surface. todas as perguntas sobre o significado da vida, os porquês surgiram e vieram à tona. And suddenly at 19 years old, I was facing the potential of death. E de repente, com 19 anos, eu comecei a me encarar com a possibilidade da morte. And I had to figure out what was the purpose of my life. E eu tinha que entender qual era o propósito da minha vida. And I realized very quickly that to find the meaning of life, E eu percebi bem rapidamente que para encontrar o significado da vida, I had to find a purpose that was bigger than life. eu tinha que encontrar um propósito que era mais alto do que a vida em Because si. even before I had cancer, I used to sit and take my heart to the highest imagination. Porque até mesmo antes de ter câncer, eu pegava meu coração e eu levava ao lugar mais alto da imaginação. And I would think of all the great purposes that I could fulfill. E eu começava a pensar todos os grandes propósitos que eu poderia cumprir. I wanted to be a lawyer for a long time. Durante muito tempo eu quis ser uma advogada. I wanted to be a lawyer and I wanted to fight for social justice. Eu queria ser uma advogada e lutar por justiça I social. wanted to fight for the poor. Eu queria lutar pelos pobres. And I wanted to make change in the E eu society. queria transformar a sociedade. And for many years I planned on going to law school so E that I durante could change the world. muitos anos eu planejei ir para fazer advocacia para poder mudar o mundo. And that's good, right? E isso é bom, certo? It's good to be educated and to influence society. É bom ter uma educação e influenciar a sociedade. But I took my heart to the height and I imagined the biggest impact that I could possibly make. Mas eu peguei o meu coração e eu levei ao lugar mais alto e eu comecei a imaginar qual era o maior impacto que eu poderia ter. And in the end, I die. E no final eu morria. I die. Eu morria. 70 years later, I die. 70 anos depois de tudo isso, eu morro. What was the point? Qual era o ponto de tudo isso? So then I thought, well, maybe I'll just go into pleasure. E aí eu comecei a pensar, então talvez eu vou me levar para os prazeres. I'm going to have a career where I can make as much money as I possibly can. Eu vou ter uma carreira onde eu possa ganhar o maior, Just drink and party and have as much fun as I possibly can. ganhar muito dinheiro e eu vou me divertir, vou para festas e vou fazer a maior diversão do mundo. And I would sit and I would imagine my life. E aí eu sentava e começava a imaginar então A essa life vida. of pleasure and indulgence. Uma vida de prazeres e sem limites. But then in the end, Mas aí no final das I contas, die. eu morria. I die. Eu morria. What was the point? Qual foi o significado de tudo isso? 70, 80, maybe 90 years later, 70, 80, talvez 90 anos depois, dead. morta. So I have good news this morning. Então eu tenho boas notícias nesta manhã. You are going to die. Você vai morrer. It's a good message, right? Uma boa mensagem, certo? We are all going to die. Todos nós vamos morrer. Sooner or later, we are all going to Em die. algum momento, todos nós vamos morrer. So when I was 19 years old, suddenly I was faced with the thing that all of us should be faced with already. Então, com 19 anos, de repente, eu me deparei com aquilo que todos nós já teríamos que ter em mente. And I discovered very quickly that the meaning of life had to transcend the grave. E eu descobri bem rapidamente que o significado da vida tinha que ser algo que transcendesse, que fosse além da vida. For God to be just, there had to be a meaning in this breath of life. Para que Deus fosse justo, nós precisávamos de um significado em meio a essa vida que é apenas um suspiro. There had to be traces of eternity in Nós it. tínhamos que ver vestígios de eternidade nisto. So I began to wrestle with what I believed about eternity. Então eu comecei a lutar e encarar o que eu acreditava sobre a eternidade. Because to find meaning in this vapor of a life, Porque para encontrar o significado nessa vida que é praticamente como um vapor, como um I had to suspiro, find meaning in eternity. eu tinha que encontrar significado na And eternidade. how many of you know as soon as you start thinking about forever, E quantos de vocês sabem que assim que você começa a pensar no para sempre, you are face to face with what you think about God? você se depara frente a frente, cara a cara com o que você acredita a respeito de Deus.
So I think of the earth as like this little tiny peanut. Então eu penso na terra como se ela fosse esse pequeno This amendoim. little bitty earth. Essa terra And this pequenininhazinha. great big God E esse grande, grande who Deus. was before time began. Que já era desde antes que spread o out the tempo heav- existisse. He spread out the heavens like a curtain. Que ele colocou os céus como uma cortina. He holds the ocean in the palm of his Que ele hand. segura o oceano na palma da sua mão. And all of the nations are just like grasshoppers. E todas as nações são como pequenos grilos. And that little tiny earth, E aquela pequena terra. the scripture says it's the apple of his A eye. palavra fala que é a menina dos olhos And his dele. attention is on it. E a atenção dele And está his eyes nela. are on it. E os seus olhos estão sobre So ela. suddenly I was in my little tiny town in Texas. Então, de repente, lá estava eu na minha pequena cidade, no meio do And Texas. I looked up at the stars. E eu olhei para as estrelas. I looked up at the galaxies. E eu olhava as galáxias. And I said, God, if you're there, E eu falava, Senhor, se tu estás aí. God, if you're real, Deus, se tu és de verdade real. and if you really want to interact with human E beings, se de fato queres interagir com seres humanos. then here I am. Então aqui estou What do eu. you want from O que me? o Senhor quer de mim? Because only God can evaluate your life. Porque somente Deus pode avaliar a sua vida. Remember, you're going to die. Lembre-se, você vai morrer. This is the title of my Tá? Esse é message. o título da minha mensagem. Você gonna vai die. morrer. So remember, and when you die, you're going to face one man. E quando você morrer, você vai se colocar diante de um homem. One set of eyes. Um par de olhos, um olhar. And this man E este homem, is creator. ele é o Criador. He has the blueprints of your life. Ele tem as plantas da sua vida. Only he can say, you did it. You did that human thing. You did it right. Somente ele pode dizer, você viveu essa vida humana, você fez certo. Not my mom, not my dad, Não vai ser minha mãe, não vai ser meu pai, not my teachers, não meus professores, not my brother, não meu irmão, not my sister. nem minha irmã. Nobody can look at me and say, well done. You did that human thing really good. Ninguém pode olhar para mim e falar muito bem, você viveu sua vida humana Only. super bem. Only what he says matters in the end. Somente o que ele disser terá significado no final. And the truth is, only what he says matters now. E a verdade é que somente o que ele diz importa agora, Because your life is before the audience of one. porque a sua vida ela é vivida diante da audiência de um. There's one set of eyes that are watching you. Há somente um olhar que está olhando para você e vigiando você. So I began to wrestle with, what do you want from me? Então eu comecei a lutar com essa questão de o que o Senhor quer de mim? What was in your heart when you formed the earth? O que estava no seu coração quando tu formaste a terra? You could have written any story that you wanted to write. Tu poderias ter escrito qualquer história que o Senhor Like, quisesse. if I were creator, I might write a different story. Sabe, se eu fosse o Criador, eu talvez teria escrito uma história If diferente. I was creator, maybe I would say, once upon a time, Se eu fosse o Criador, talvez eu falaria, era-se uma vez, everybody was rich, todos eram ricos, perfect, perfeitos, happy, felizes, no sin, não havia pecado, sickness, não havia doença, no pressure, não havia pressão nenhuma, just bliss. somente felicidade. The end. O fim. If I was God, maybe I would write a story like that. Se eu fosse Deus, talvez a minha história seria dessa forma. God had something else in mind. Mas Deus tinha outra coisa em mente. As creator, he is searching. Como Criador, Ele está sondando. The scripture says that his eyes search the earth. A palavra diz que os seus olhos sondam a terra. God has everything. Deus tem todas as coisas. I mean, he's God. Gente, Ele é Deus. He has everything. Ele tem todas as coisas. Yet he wants something. E mesmo assim Ele quer There's algo. nothing that's hidden from him, and then he searches. Não há nada que esteja escondido dele. E mesmo assim, Ele busca, Ele sonda. There's only one thing the scripture tells us that he searches Há for. somente uma coisa que as Escrituras nos dizem que Ele busca. There's one thing that he wants that he doesn't already possess. Há uma coisa que Ele quer que Ele já não tem. So I decided I had to deal with God. E eu comecei então eu tomei a decisão que eu tinha que lidar com Deus, eu tinha que conversar com Deus. I had to get in front of him and discover what he wanted.
Eu tinha que me colocar diante dele e descobrir o que ele And I queria. began to read the Bible from Genesis to E eu Revelation. comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Because the only way to know what God wants is to understand His Word. Porque a única forma de saber o que Deus quer é entender a sua And to look palavra. around creation and see His own story in creation. E olhar a criação que está ao nosso redor e perceber qual que é a história que ele escreveu através dessa criação. And I began to read from Genesis to Revelation. E eu comecei a ler de Gênesis a Apocalipse. And I began to see this golden strand of E eu comecei love. a ver uma pequena linha de ouro